operação, mas não é um exame que se faz com muita rotina, mas o importante é fazer no momento correto. No momento correto. E esse preparo, eu acho que é a grande dúvida, né? O pessoal, no seu consultório, você acha que esse é um questionamento? Esse preparo, como é que é? É, Explica mais ou menos como é que é esse preparo. vamos lá. A colonoscopia é um exame que nós entramos com um aparelho que tem uma câmera e para a gente visualizar a parede do intestino, parede interna ali do intestino. E a gente está procurando lesões milimétricas, 2 milímetros, 1 milímetro, né? Lesões maiores, mas a gente tem possibilidade de tratar lesões de milimétricas. Então, o preparo é o quê? Remover todo o resíduo que tem no intestino. Se tiver resíduo, a gente pode ser que atrapalhe a gente a enxergar essas lesões muito pequenas, né? Então, é muito importante, né? Faz esse preparo, e aí essa é a dúvida, alguns questionamentos, né? Porque o preparo muitas vezes é um pouquinho desconfortável, várias idas ao banheiro, mas é o que eu sempre tento falar. Tem que fazer muito bem feito para o exame ser de qualidade. E aí, realmente, são laxativos, o paciente vai ao banheiro várias vezes, mas é de extrema importância para um exame de qualidade. É um exame ambulatorial, né? Obrigatoriamente não precisa ser hospitalar, né? Não precisa estar Não, internado. não faz internado, na grande maioria das vezes, exceto em situações particulares, mas é feito ambulatorialmente, né? O paciente vai, chega para fazer o exame, terminou o exame, ele vai embora para casa. É um rastreio, isso aí. E sobre a urologia? Quais são os fatores de risco do câncer de próstata, doutor Guilherme? Então, os dois fatores de risco mais importantes é a idade do paciente e o histórico familiar. E, além disso, assim, o paciente que tem um hábito de vida não saudável, principalmente paciente obeso, paciente que tem problemas relacionados à dislipidemia, né, colesterol, triglicerídeos, ele tem uma tendência a desenvolver o câncer mais facilmente do que os outros. Mas é estritamente genético e familiar. Então, quanto mais velho o paciente, maior o risco do paciente desenvolver o câncer. E quanto mais próximo é essa herança, né, um pai com câncer de próstata, o filho tem uma chance de 2 a 3 vezes maior do que os outros indivíduos. Quando um irmão, a chance aumenta para 6 vezes. Então, é uma doença altamente ligada com a parte familiar. E, por exemplo, se ela se manifesta mais precoce, aumenta o risco? Porque na cardiologia, por exemplo, se o meu pai infartou antes dos 55 anos, a correlação genética aumenta muito, né, para infarto. Isso acontece também com câncer de próstata? Acontece também. Também, né? A gente, em média, a gente orienta, né, a população geral. Pacientes de cor negra e pacientes de histórico familiar a começar os exames de rotina para câncer de próstata a partir dos 45 anos. Já os pacientes sem histórico familiar e das outras cores, os pacientes iniciar a partir dos 50 anos. Porém, assim, o paciente que teve um diagnóstico, um pai que teve um diagnóstico precoce, com 50 anos, o ideal é iniciar os exames 10 anos antes do diagnóstico do pai. E esse exame é aquele PSA, o famoso PSA? Ou não? Isso, é o PSA e o TOC. O toque. O PSA eu começo a dosar no meu consultório, por exemplo, né? Eu começo a dosar com quantos anos? 50 50 anos, anos. se não tiver histórico familiar, e 45 anos, histórico familiar e negros. Entendi. Então, basicamente é isso. Tem algum outro exame complementar que pode ajudar a gente? Tem. É o toque, o PSA. Tem o TOC, tem o PSA, existe a ressonância também, que hoje já evoluiu muito, a gente já tem a ressonância como diagnóstico inicial do câncer de próstata, em muitos casos. Ela ainda não é tão sensível para pacientes que têm câncer de baixo grau, mas pacientes que têm câncer de alto grau, ela consegue identificar bem. Mas não substitui o toque, nada disso. Não substitui o toque, ainda por ser um exame que ainda falta evoluir um pouco e também por ser um exame de custo mais alto, né? Não é qualquer paciente que tem condição de pagar uma ressonância. O nosso sistema único de saúde não consegue sustentar, né? A gente pediu uma ressonância para todos os pacientes, então a gente acaba deixando para casos mais restritos. A pergunta, na verdade, é para vocês dois, né? Isso que surgiu na minha mente agora. A gente ainda tem muito preconceito, né? O homem ainda, ele vamos dizer assim, ainda
perde a oportunidade de fazer uma